pós-graduada em Neurociências pela Unifesp, mestre em Ciências pela USP, pesquisadora sobre o processo de envelhecimento, possui mais de 10 anos de experiência em RH em diferentes segmentos e temas. Ela vai apresentar o Together, um programa de diversidade e inclusão do Oxiteno, que vem transformando o ambiente de trabalho da empresa, impactando positivamente uma centena de famílias, colaboradores. Vem pra cá, Aline Silva, vamos conhecer o Together, Juntos pela Inclusão e Diversidade no Oxiteno. Olá, Obrigado. Alberto. Boa sorte, Aline. Obrigado por estar conosco aqui. Obrigada, viu? Alberto. Eu que agradeço o Uma honra convite. pra nós. Obrigada. Todo seu. Olá, pessoal. Boa tarde. Quero agradecer o convite de estar aqui junto com a Escola do Caos, nossos parceiros em grandes projetos no Oxiteno. Quero agradecer também meu gestor, que me deu essa oportunidade de ser porta-voz de um programa tão incrível, que eu acredito tanto e que eu acho que é muito importante compartilhar, porque eu tenho certeza que muitos de vocês também estão nessa jornada. Como o Alberto falou, meu nome é Aline, eu sou psicóloga, mãe do Miguel, casada há 12 anos com o Daniel. Nasci em Mogi das Cruzes, uma cidade do interior de São Paulo, alguém conhece? Terra do Caqui, né? Como é conhecida. Moro em São Paulo há 2 anos, né? E estou aqui hoje para bater esse papo com vocês sobre como a gente vem fazendo essa trajetória de diversidade e inclusão dentro da Oxiteno. Para começar essa conversa, eu quero dividir com vocês uma pergunta que eu me fiz logo no início e que eu me faço sempre quando eu estou pensando no nosso programa. Qual que é o nosso papel enquanto organização quando a gente fala de diversidade e inclusão? Qual que é o nosso papel como colaborador, como líder, né? Qual é o meu papel dentro da diversidade e inclusão quando eu estou numa organização? Isso me faz pensar que, inevitavelmente, a gente precisa olhar para a nossa história de vida. Porque diversidade e inclusão é uma pauta sobre pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando da individualidade e também do coletivo. Então, quando eu olho para a minha história de vida, contei aqui um pouquinho para vocês. Lá em Mogi das Cruzes, estudei a minha vida inteira em escola pública. Não tinha ali muita perspectiva de como ia ser a minha vida após o ensino médio. Década de 90, né? A internet ainda era discada, o acesso era um pouco diferente. E eu me lembro de, por um alinhamento dos astros, por sorte, enfim, acabar numa universidade fazendo um curso de nível superior tecnólogo, que me levou a um trabalho que eu nunca imaginei que poderia ter, e era em RH. Ali eu comecei minha trajetória entendendo um pouco mais desse mundo, um pouco mais de qual era o papel do RH dentro das organizações. Isso me levou à formação de psicologia e depois a uma outra empresa, empresas com nomes que eu via propaganda na TV ou que eu consumia os produtos na minha casa. E hoje, aqui, né, falando desse tema que é tão importante para mim, com tantas pessoas que eu nem imaginava que poderiam me escutar. Eu estou há 4 anos no Oxiteno. Então, a minha história com diversidade e inclusão com o Oxiteno começa há 4 anos. Só que esses 4 anos é só uma pontinha de quem é e da história do Oxiteno, que já tem mais de meio século de existência. Já veio aí trilhando vários avanços e conquistas no mundo químico, que hoje eu entendo a grande relevância para a sociedade. E vem numa trajetória de descobertas e avanços além, inclusive, da sua localidade, do Brasil, que é onde ela nasceu, onde ela foi fundada. A gente consegue hoje encontrar o Oxiteno em diversas cidades, estados, avançando o país afora, na América Latina, Ásia, Europa. Quando eu cheguei no Oxiteno, em 2018, na época, meu líder, né, o Bruno Pitzer, também tinha vindo do mercado e a gente estava numa constante transformação e mobilização da organização. Aliás, muitas mudanças estavam acontecendo naquela época. Em 2017, a gente recebeu a primeira diretora de RH do Oxiteno. E essa é uma informação importante, porque, como eu disse, quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando de histórias das pessoas e história da organização também. A Simone chegou com uma missão muito importante, que tinha a ver com mobilizar essa estratégia de pessoas para atender um processo de internacionalização, para sustentar uma mudança de reporte matricial e para mobilizar as pessoas para um novo modelo de atuação, que era o investimento em especialidades, não mais só em commodity. Eram grandes desafios,
Mas a vida não para e lá fora o tema de diversidade e inclusão ficou cada vez maior, era cada vez mais eminente. De alguma forma, essa manifestação também acontecia dentro da Oxiteno. De uma forma pontual, numa unidade industrial, ou num post no Workplace, quando a gente lançou a nossa plataforma digital colaborativa de comunicação. Foi quando, em 2019, a gente viu essas movimentações com muita frequência, tomando um espaço por meio das pessoas. Quando a gente se deparou como área de RH, que era essencial um movimento para que isso fosse uma pauta não só social, mas também uma pauta estratégica, uma pauta organizada para que a gente conseguisse de fato entender como a gente seguiria nessa jornada. E ali em 2019, poderia citar para vocês diversos eventos que aconteceram, como essas mobilizações, mas acho que tem um muito marcante, que eu peço aqui até licença para o meu gestor para compartilhar. A gente tem um evento no final do ano chamado X-Lead, e nesse evento a gente reúne todos os líderes da Oxiteno, de todos os países. E nesse momento, o Arthur compartilhou a história dele. E novamente a gente via a pauta de diversidade e inclusão ali, à tona. Com um exercício simples, não sei se vocês conhecem, um exercício da girafa, onde a gente vai fazendo perguntas e as pessoas vão se identificando, sentando, se encontrando aqueles grupos. E quando a gente perguntou se tinha ali, no meio daqueles mais de 50 líderes, algum negro, a gente não conseguia ver ninguém de pé no exercício. Acho que esse, como outros eventos e cenários que aconteceram no ano de 2019, foram o impulso que a gente precisava para, de fato, ter um posicionamento estratégico e criar um plano para falar da pauta de diversidade e inclusão. No ano de 2020, então, eu vi o Together tomando forma, né? A gente começou a mobilizar as pessoas, convidar outras empresas para contar a sua história, contar como que aconteceu isso em outras organizações. A gente precisava entender qual era o nosso movimento, o que a gente queria fazer, aonde a gente ia chegar. A gente formou o primeiro comitê de diversidade e inclusão da Oxiteno, com a participação de diversos líderes de várias áreas, né, que seriam importantes para a discussão desse tema. A gente mobilizou a diretoria para conhecer mais sobre o tema. A gente organizou a primeira política que tangibilizava um pouco do que a gente acreditava que poderia ser e tomar proporção dentro da nossa organização. Ali no ano de 2020, não mais como HRBP da planta, da unidade industrial, quando eu cheguei em 2018, atuando muito mais como espectadora nesse cenário, eu tive a oportunidade de me juntar ao time de desenvolvimento organizacional e fui para um outro papel, atuando nos bastidores de tudo isso. E junto com essa mudança estrutural, diária, recebi o que eu acho que foi meu primeiro grande desafio, que era: vamos abolir o dress code. Como é que a gente vai mobilizar essa pauta dentro da organização? Eu sei, 2020 pode parecer tardio, em meio a tantas startups, a gente falar de vestimenta. Mas a gente viu ali uma oportunidade de não só falar como as pessoas poderiam ou não se vestir, e sim de dar voz para que as pessoas pudessem falar quem elas eram. Foi uma campanha incrível, uma campanha de nível global que mobilizou muitas pessoas e a gente conseguiu tangibilizar não só qual era o novo código de vestimenta, mas qual era o estilo, quais eram as crenças, quais eram as necessidades daquelas pessoas dentro do ambiente de trabalho. E eu tive certeza que depois desse projeto, a gente ia ter muito trabalho, mas ia ter um caminho incrível pela frente no que tange esse tema. E foi o que aconteceu. Em 2020, então, a gente teve uma mobilização incrível, não só da área de RH, mas de todas as áreas da companhia, revendo processos, criando ações, fazendo perguntas, aprendendo em conjunto, porque era um movimento de aprendizagem também. Em 2021, a gente avança com o que eu acredito de uma forma muito mais estruturante e consolidante dessas ações. Então, a gente olha para essa frente de diversidade e inclusão e consegue estruturar 3 pilares de atuação: de governança corporativa,
comunicação estratégica e a continuidade do desenvolvimento de pessoas. O ano de 2021 ainda era ano de pandemia, a gente tinha o desafio do virtual, tinha o desafio da saúde mental, mas esse foi um tema que eu acredito que acabou alavancando todo esse cenário incerto, né? A gente pôde olhar um para o outro e saber que a gente estava indo por um caminho em que as pessoas estavam se sentindo representadas. A partir dali, a gente contou com parceiros internos e externos de diversas áreas e estruturou os grupos de afinidade, ou seja, temas, pilares que a gente acreditava ser importante naquele momento, para aquele ano, para a gente trabalhar. Além disso, ainda em governança, estruturamos um comitê estratégico, um comitê tático, avançamos nas comunicações internas e externas, ou seja, aquilo que a gente estava construindo estava avançando os muros Oxiteno. Reestruturamos processos, fizemos um movimento tão incrível que aquilo que começou pequenininho, daqui a pouco a gente estava sendo convidado para compartilhar com grandes players, clientes do mercado de home personal care ou do mercado de oil and gas. Eles queriam entender que movimento era esse que começou e parecia tão natural, por ter de fato essa representatividade, essa voz das pessoas. Bom, 2022, um novo ano, novos desafios e novamente o meu papel mudou nesse cenário, nessa história. Não mais nos bastidores ou como espectadora, eu recebi o grato convite de estar à frente da área que lidera institucionalmente esse projeto dentro da organização. E aí, depois de toda essa caminhada, eu queria compartilhar um pouco com vocês qual é o nosso cenário atual, né? Aonde a gente chegou, como estamos. Alguns avanços e compromissos que a gente já consegue olhar e ver de forma significativa os avanços. Quando a gente fala de mulheres na liderança, estatisticamente sabemos que somos em maior quantidade no mundo, temos mais tempo de estudo do que os homens, mas quando a gente olha para os indicadores em geral, não somos a maioria nessas posições, principalmente quando a gente vai olhando mais para cima. E hoje o Oxiteno conta com 57% de mulheres na diretoria. A gente consegue ver também baby steps, como a gente vai chamando internamente, os avanços dos números de 20 para 21, no quesito gerência e supervisão até coordenação. Então, 4, 6% que com certeza tem a ver com esse movimento orgânico que a gente tem feito, né? Se a gente atribuir isso a uma forma mais geral, a gente não consegue encontrar esses números hoje nas organizações. E é uma frente que a gente vem trabalhando e atuando fortemente. Quando a gente olha para os nossos programas de porta de entrada, o programa de trainee, por exemplo, existe há mais de 30 anos no Oxiteno. É um programa super tradicional. E todo esse movimento possibilitou que a gente pudesse abrir discussões do seu propósito, do seu objetivo, redesenhar quais eram os critérios, qual era o público-alvo e como ele poderia servir à organização nesse momento. E o resultado também está aí. A gente conseguiu atingir mais de 47% dos finalistas mulheres, mais de 86% aprovadas no nosso processo seletivo agora de 2022. Quando a gente olha para a população negra, também atingimos um índice considerado importante para a organização, mais de 57% como finalistas e 57% aprovados. O programa de estágio, que tem em maior volume, segue o mesmo trajeto. Mais de 54% também de mulheres finalistas, 50% da participação de negros finalistas e com um índice de aprovação que a gente considera muito positivo. Além disso, assumimos publicamente alguns compromissos. Dentre eles, a assinatura do Pacto Global Equidade é Prioridade. A Oxiteno se compromete a ter, até 2030, 50% de mulheres na sua alta liderança. É um compromisso importante e a gente precisa, desde agora, estruturar planos de curto, médio e longo prazo para atingir esse resultado. Pelo segundo ano, a gente foi reconhecido com o selo de diversidade étnico-racial,
que é promovido pela Prefeitura da Bahia. Uma série de empresas se reúnem para falar dessa pauta, promover ações e nos aproximarmos dessa população, que a gente sabe que é iminente nessa região. E recém-chegado, né, a gente participou do credenciamento do selo de diversidade paulista, promovido pelo governo do estado de São Paulo, e também fomos reconhecidos dentre essas empresas que estão atuando e trazendo para a pauta de gestão de pessoas a discussão de diversidade e inclusão. Bom, o nosso tempo é curto. Eu gostaria de contar muito mais para vocês como é que foi essa trajetória, os grandes desafios, os impasses, as aprendizagens. Mas eu trouxe aqui também um vídeo que tangibiliza, a gente costuma chamá-lo de manifesto de diversidade e inclusão, e acho que ajuda a tangibilizar um pouco de como a gente acredita que essa história vem sendo contada. Se o pessoal da produção puder me ajudar, acho que não está saindo o som do vídeo. Eu vou avançar aqui enquanto eles verificam se é possível passar o vídeo, que eu acho que seria muito legal poder compartilhar isso com vocês. Acho que eu me fiz uma pergunta, né? E como eu falei, me faço essa pergunta recorrentemente, ou seja, qual que é o nosso papel quando a gente fala de diversidade e inclusão, estando numa instituição, né? E aqui hoje representando essa instituição. Eu acho que não tem uma resposta certa ou esperada, uma receita pronta do que a gente deve e pode fazer, mas eu tenho a certeza que olhar para a nossa história de vida, reconhecer a história do outro e conseguir construir uma história em conjunto, esse com certeza é um caminho que dá muito certo. Eu vou deixar aqui os meus contatos das redes sociais. Fiquem à vontade para me adicionar, para a gente continuar esse papo além daqui ou outras pautas de RH. E não sei se a gente consegue tentar passar o vídeo agora. Bom, acho que não vai dar certo. É ao vivo, né? Ao vivo e a cores acontece. Eu vou ficar feliz de compartilhar com vocês esse vídeo. Já está lá nas nossas redes sociais oficiais, do LinkedIn, da Oxiteno. Mas, por favor, podem me procurar, me adicionar e eu compartilho também. A gente vai poder continuar batendo esse papo de lá, tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada, Aline.